Se você está assistindo isso agora, é porque algo dentro de você já entendeu. A vida não vai aliviar. Ela não foi feita para isso. Ela não te deve conforto, nem facilidades. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo vai começar a crescer de verdade. É fácil culpar o mundo, reclamar do sistema, do passado, das injustiças. Mas o que isso muda? Reclamar é como sentar numa cadeira de balanço. Te dá a sensação de que está se movendo, mas você não sai do lugar. A verdade é dura, mas é libertadora. Ninguém vai vir te salvar. Não tem super-herói, não tem manual perfeito, não tem atalhos. Existe você. Suas escolhas. E o que você decide fazer com o que tem. Acordar para essa realidade dói. Dói porque destrói as ilusões. Dói porque te obriga a crescer. Mas essa dor é sagrada. É o empurrão que te tira da inércia. Muita gente vive como se estivesse dormindo. Acorda, trabalha, come, se distrai e repete. Tudo no piloto automático. Sem propósito. Sem presença. Esperando que um dia, por milagre, tudo mude. Mas não vai mudar, a menos que você mude. E mudar começa dentro. É quando você decide parar de fugir das suas sombras. Quando encara seus vícios, sua preguiça, sua raiva, sua vaidade. Quando começa a dizer não para o que enfraquece a alma, e sim para o que constrói. O problema é que mudar dói. Crescer dói. Evoluir exige sacrifício. Por isso a maioria desiste. Prefere a anestesia do prazer fácil, da distração, do conforto vazio. Mas esse caminho tem um preço, uma vida sem significado. A vida vai te bater. Vai te colocar de joelhos. Vai arrancar suas certezas, seus planos, suas fantasias. E se você não estiver preparado, vai cair em desespero. Vai se sentir vítima. Vai achar que é o fim. Mas não é o fim. É o começo. É no fundo do poço que você começa a cavar sentido. É na solidão que nasce a lucidez. É na crise que se revela a alma. E nesse momento, você tem duas escolhas. Ou se entrega, ou se levanta. Ou se revolta, ou transforma. O estoicismo ensina, não controlamos o que acontece, mas controlamos como reagimos. E isso muda tudo. Porque você para de gastar energia lutando contra o inevitável e começa a focar no que realmente importa, sua atitude. Você vai ser traído. Vai ser humilhado. Vai perder gente que ama. Vai fracassar. Vai errar. Isso é garantido. Mas o que você faz com essas experiências? Isso sim é seu. A dor pode te destruir. Ou pode te forjar. Pode te amargar. Ou pode te despertar. E isso depende de você. Do seu olhar. Da sua decisão. Acordar para a realidade não é se tornar cínico. É se tornar consciente. É entender que a vida não gira ao redor do seu ego, dos seus desejos, das suas expectativas. É aceitar que o mundo não vai se moldar à sua vontade. E tudo bem. Aceitação não é resignação. É lucidez. É ver as coisas como são, não como você gostaria que fossem. É parar de brigar com a realidade. E a partir dessa clareza, agir com sabedoria. Você não vai encontrar isso fora. Vai encontrar dentro, se estiver disposto a cavar fundo. E sim, é solitário. É difícil. Mas é real. Você pode continuar vivendo na ilusão, buscando culpados, esperando reconhecimento. Ou pode começar hoje a construir algo sólido, silencioso, firme. Algo que ninguém pode tirar de você. A vida não vai parar de bater. Mas você pode aprender a levantar mais rápido. A cair com elegância. A sofrer sem perder a fé. A perder sem perder a dignidade. E isso é força de verdade. Se essa mensagem te tocou, curta, comente e se inscreva. Isso nos ajuda a continuar espalhando reflexões como essa. Compartilhe com alguém que precisa despertar. E lembre-se, a vida não vai te poupar, mas pode te transformar, se você permitir. Quando eu entendi que a vida não era sobre ser feliz o tempo todo, algo dentro de mim se acalmou. Eu parei de correr atrás de um estado permanente de alegria e comecei a buscar algo mais profundo: paz. E paz não é ausência de problemas, é presença de propósito. O mundo te vende a ideia de que você só será alguém se tiver dinheiro, status, aparência, aprovação. Mas isso é uma armadilha. Porque tudo isso pode ser tirado de você num piscar de olhos. O que sobra? Sobra quem você é. Sobra o que você construiu por dentro. E isso, ninguém pode roubar. Eu precisei perder muita coisa para entender isso.
Precisei fracassar, ser rejeitado, me decepcionar comigo mesmo. E em cada uma dessas quedas, fui tirando uma camada da minha máscara. E quanto mais eu perdia o que achava que era essencial, mais me aproximava do que realmente importava. O verdadeiro despertar não acontece quando tudo dá certo. Acontece quando tudo desaba. Porque é nesse momento que você vê quem realmente é. Sem aplausos. Sem máscaras. Sem distrações. É aí que começa o trabalho de reconstrução. Sem pressa. Sem plateia. E esse é um processo que ninguém pode fazer por você. Pode até ter apoio, conselhos, inspirações. Mas o caminho é individual. A dor é sua. A luta é sua. E a vitória também será. É preciso coragem para viver assim. Coragem para ser honesto consigo mesmo. Coragem para admitir que você tem medos, desejos, contradições. Coragem para não se esconder atrás de desculpas. O estoicismo me ensinou que virtude é mais importante que conforto. Que ser bom é mais importante que parecer vitorioso. Que viver com retidão é mais valioso do que acumular troféus vazios. E sim, isso é nadar contra a corrente. Porque vivemos numa cultura que valoriza a aparência, não a essência. Que recompensa a esperteza, não a integridade. Que idolatra o sucesso, mas ignora o caráter. Mas a alma sente. A alma sabe. A alma adoece quando você traz seus próprios princípios. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que todo mundo aplauda. Porque no silêncio da noite, só você sabe o preço das suas escolhas. Por isso, escolha com sabedoria. Escolha o caminho estreito, o difícil, o honesto. Mesmo que doa. Mesmo que demore. Porque é esse caminho que te fortalece por dentro. Muitos vão rir de você. Vão dizer que você é antiquado, ingênuo, radical. Deixe rirem. Eles estão dormindo. E você está acordando. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser sincero. Precisa errar com humildade e recomeçar com coragem. Precisa falhar sem perder o foco. Precisa amar sem exigir retorno. Tudo que você busca fora, paz, sentido, liberdade, está dentro. Mas só aparece quando você silencia o ego e escuta o que está além do barulho. E isso exige prática. Atenção. Exige que você aprenda a estar presente, mesmo na dor. Que você veja cada momento como um mestre. Que você transforme rotina em ritual. A verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Em calar o orgulho quando quiser gritar. Em perdoar quando quiser se vingar. Em persistir quando tudo dentro de você quer desistir. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade. É transcendência. É liberdade interior. Você vai tropeçar. Vai se confundir. Vai querer voltar ao conforto velho. Mas não volte. Lembra por que começou. Lembra quem você quer se tornar. Você não veio ao mundo para ser mais um. Veio para deixar uma marca. Não nas redes sociais, mas na alma das pessoas que cruzarem o seu caminho. E essa marca se constrói com atitudes. Com presença. Com verdade. Se essa mensagem te fortaleceu, curta, comente e compartilhe. Isso nos ajuda a seguir firmes nesse propósito de despertar consciências. Inscreva-se no canal para continuar nessa jornada estoica comigo. Tem dias em que tudo parece dar errado. Você tenta, insiste, faz o melhor que pode, e mesmo assim, os resultados não vêm. A mente começa a gritar: desista. Você não é capaz. Mas nesse momento, você tem uma escolha: ouvir a voz do medo ou a voz da verdade. A verdade é que nem todo progresso é visível. Às vezes, o maior crescimento acontece no silêncio, quando você continua mesmo sem ver resultado, quando planta mesmo sem saber se vai colher. O mundo não vai sempre reconhecer seu esforço. Mas você não está fazendo isso por aplauso. Está fazendo porque é o certo. Porque você decidiu viver com propósito. E propósito não depende de reconhecimento externo. A vida interior exige um tipo de força que poucos desenvolvem, a força de continuar caminhando no escuro, guiado apenas pela luz da consciência. E isso é raro. É precioso. É transformador. Muitos desistem porque esperam que a vida seja justa. Mas justiça, nesse mundo, é uma ideia frágil. Nem sempre o bom é recompensado. Nem sempre o mal é punido. Mas você não age com virtude porque vai ganhar algo. Você age com virtude porque é quem você decidiu ser. E essa decisão te liberta. Porque ninguém pode tirar de você a sua integridade. Podem tirar seus bens, sua imagem,
suas relações. Mas não tiram seu caráter, a não ser que você o entregue. Você pode estar passando por uma fase difícil agora. Pode estar cansado, decepcionado, até desesperado. Mas isso não te define. O que te define é o que você faz com essa dor. Resigna-se ao sofrimento cega a alma. Mas transformar o sofrimento em aprendizado, em força, em compaixão, isso eleva o espírito. O estoicismo, o budismo e até mesmo a fé nos ensinam algo em comum. O sofrimento pode ser um caminho de despertar. Não porque é bom sofrer, mas porque é sofrendo que muitas vezes quebramos o orgulho, a ilusão, a arrogância. É quando a vida te esvazia que você descobre o que realmente importa. E essa descoberta pode ser a base de uma nova existência. Uma existência mais simples, mais sincera, mais sábia. Mas isso exige um pacto interno, o compromisso de não mais viver superficialmente. De parar de buscar sentido em distrações e começar a encontrá-lo na disciplina, na introspecção, na presença. Cada manhã é uma chance. Não importa o que você fez ontem. Importa o que você decide fazer agora. E mesmo que você esteja caído, sujo, fraco, você pode recomeçar. A dignidade está no levantar, não no nunca cair. E quando você se compromete com esse caminho, algo muda. Você começa a atrair paz, não porque o mundo ficou mais calmo, mas porque sua alma ficou mais firme. Você começa a enxergar beleza nas pequenas coisas, porque seu olhar mudou. Não é mágica. É presença. É maturidade. É treino. A maioria das pessoas vive numa prisão construída por elas mesmas, opiniões alheias, padrões inalcançáveis, vícios emocionais. Mas você pode sair dessa prisão. Pode quebrar as correntes. Pode respirar. E tudo começa com uma pergunta: quem eu quero ser, mesmo quando ninguém está olhando? Porque é essa versão de você que constrói o destino. Não é o que você mostra para os outros, mas o que você sustenta no escuro. No conflito. Talvez você esteja sentindo que não aguenta mais. Mas já reparou que mesmo dizendo isso, você ainda está aqui? Ainda está lutando? Isso é prova de uma força que você ainda nem conhece direito. Você é mais forte do que imagina. Mais capaz do que acredita. Mais sábio do que parece. Mas precisa confiar. Precisa parar de se sabotar. Precisa parar de adiar o inevitável. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Não culpe. Não terceirize. Sim, você pode ter sofrido injustiças. Sim, a vida pode ter sido dura. Mas agora é com você. O que você vai fazer com isso? Você pode usar isso como desculpa para parar ou como combustível para crescer. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, curta e compartilhe. Pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir agora. E inscreva-se no canal. Cada reflexão é uma semente. Obrigado por caminhar comigo. Sabe aquele momento em que você sente que não pertence mais aos antigos lugares, mas ainda não chegou onde quer? Essa fase chama-se travessia. E a travessia é solitária. É incerta. É desconfortável. Mas é necessária. Ninguém atravessa o abismo da transformação sem pagar um preço. E esse preço, na maioria das vezes, é a antiga versão de você mesmo. Você vai perder pessoas. Vai abandonar hábitos. Vai desapegar de ideias que sustentaram sua identidade por anos. E isso dói. Dói como se parte de você estivesse morrendo. Mas o que nasce depois é mais verdadeiro. O medo sabota. Mas se você resistir ao impulso de desistir, se você atravessar, algo muda. Você começa a enxergar o mundo com outros olhos. Começa a agir com mais firmeza, a falar menos, a observar mais. A dor que antes te esmagava agora te molda. Os silêncios que te incomodavam agora te curam. A solidão que antes parecia castigo agora vira aliada. E é nesse ponto que você entende: a vida nunca foi contra você. Ela apenas estava te ensinando a parar de ser contra si mesmo. Tudo o que te aconteceu, as perdas, as rejeições, os erros, tudo isso foi necessário para te quebrar. Mas não para te destruir. Libertar do ego frágil, da vaidade vazia, do desejo de controlar tudo. Libertar da necessidade de provar algo. Libertar do apego ao que não serve mais. E agora que você começa a se reconstruir, você percebe que não precisa de muito. Que as coisas mais valiosas não custam dinheiro. Que paz vale mais que razão. Que silêncio vale mais que opinião. Que presença vale mais que promessas. Você começa a ser seletivo. Com as palavras, com os pensamentos, com as companhias. Não por arrogância,
mas por lucidez. Porque entendeu que sua energia é sagrada e não pode ser desperdiçada com futilidades. A vida segue te testando, mas agora você responde com calma. Porque entendeu que o controle que você buscava fora sempre esteve dentro. E que nada nem ninguém pode tirar sua paz se você não permitir. Esse é o ponto em que a jornada muda. Você não quer mais impressionar. Quer impactar. Não quer mais acumular. Quer servir. Não quer mais vencer debates. Quer cultivar a verdade. E é aqui que a verdadeira força floresce. A força de amar sem posse. De agir sem orgulho. De ajudar sem esperar retorno. Você se torna firme como uma montanha, mas leve como o vento. Profundo como o oceano, mas simples como um sorriso. Essa é a beleza do despertar. Mas essa beleza não é para ser exibida. É para ser vivida. Em silêncio. No olhar. Nas escolhas. Na presença. Você não precisa mais gritar que mudou. Quem tiver olhos, verá. Quem tiver sensibilidade, sentirá. E quem estiver pronto, vai se inspirar. Esse é o seu legado. Não o que você acumula, mas o que você transmite. E isso, sim, é imortal. Se você chegou até aqui, saiba que isso já é uma vitória. Não pelo roteiro, mas por você ter decidido investir tempo em algo que nutre. Por ter escolhido se fortalecer em vez de se distrair. Curta esse vídeo se ele te tocou. Comente o que ficou em você. E compartilhe com alguém que esteja atravessando a mesma tempestade. Juntos, podemos formar uma rede de consciência, firmeza e transformação. Inscreva-se no canal e continue essa jornada comigo. Que a sua vida, apesar de todas as dores, seja um testemunho de coragem, lucidez e paz.